Olá pessoal, então voltamos com o nosso direito administrativo. Se na aula anterior a gente falou de coisa boa, que foi dinheiro, bufunfa, faz-me rir, agora não é de coisa tão boa assim. Pelo menos o assunto está nebuloso nos últimos anos, que é falar de aposentadoria, um direito cada vez mais difícil de ser conquistado aqui no Brasil, né pessoal? Mas vamos lá falar, aposentadoria, regras que estão na nossa Constituição. Então nós temos aí regime de previdência. Nós temos o chamado regime geral da Previdência Social, o RGPS, que o regime geral da Previdência Social, ele é regulado pela Lei 8.213 de 91, que é chamado de regime do INSS, mas o INSS é apenas a autarquia que concede os benefícios do regime geral. Então a gente vai chamar RGPS, que é o regime geral, que é o regime dos empregados de empresa privada e demais pessoas que a lei vem a regulamentar que estão nesse regime. Temos também o regime próprio dos servidores públicos, e o regime, botar aqui RPM, não é a banda não, tá? É o regime próprio dos militares. Então, nesse caso aqui, deixa eu até botar mais distante um pouquinho, o regime próprio dos servidores, públicos, aqui serão civis, e embaixo regime próprio dos militares. Militar, pessoal, tem regra totalmente separada, está bem, dos servidores civis, inclusive até uma separação na Constituição de regras de regimes jurídicos. Na Constituição anterior tinha um capítulo só, servidores civis e militares. Na Constituição atual tem a separação. Uma coisa são os militares, que têm um regime jurídico especial deles, outra coisa são os servidores civis. Inclusive na parte de aposentadorias, que lá eles vão para a reforma, é diferente. Então, a gente não vai falar de militar aqui, vai falar só de servidores públicos civis. Não vamos falar também, obviamente, de regime geral, que isso aí é direito previdenciário da Lei 8.213, que também não envolve a nossa matéria. Tudo bem? Quanto ao regime próprio dos servidores civis, nós vamos seguir a depender do nível da federação. Se são servidores federais, eu vou verificar na Lei 8.112 quais são os direitos que ele tem do seu regime próprio, qual que é o valor da contribuição para poder aposentar, que pode ser diferente. Isso vai depender de cada estado da federação e vai depender de cada município, de ter a sua regulamentação. Fechado? Nós temos algumas regras que estão mais gerais na Constituição, mas o detalhamento é feito por legislação local de cada ente. Tudo bem? Regimes de aposentadoria que estão na Constituição, no artigo 40, pessoal, da Constituição. Olha só. Tem a aposentadoria por invalidez, aposentadoria compulsória e a voluntária. A aposentadoria por invalidez é com proventos proporcionais. Ué, Escatolino, eu achei que fosse com proventos integrais. Não é não? Não é como regra geral não, viu pessoal? Cuidado. Só vai aposentar por invalidez integral se aposentar nesses casos aqui, ó. Acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. E a lei aqui que vai regulamentar, se for em nível federal, é a lei, por exemplo, 8.112, que ainda a lista de doenças é um rol taxativo e não meramente exemplificativo. Quer dizer, eu só vou poder aposentar por invalidez integral se for uma lista de doenças que está na lei. Se for uma outra doença que eu tive que aposentar, mas não está na lei, é aposentadoria proporcional. Então eu falo, muito cuidado você servidor, porque se você tiver um acidente em serviço, vai aposentar integral. E o integral aqui, a gente já vê que hoje o integral mudou bastante. O integral hoje, para quem entrou depois de 2013, aposentar, o integral é o teto do RGPS, é o teto lá do INSS, que hoje dá 5.500, quase 6.000 reais. A emenda de 2003, lá alguns anos atrás, acabou com a integralidade, que era aposentar com o valor da última remuneração.
mas não acabou com a aposentadoria integral, não. Mas a aposentar hoje integral é aposentar com o mesmo valor do teto do RGPS. A gente vai falar sobre isso já já. Então você aposentou acidente em serviço é integral. Agora aposentou fora do acidente fora do serviço é proporcional. Imagina você, servidor, passou um concurso do Senado, tá ganhando lá 20 mil por mês, tá com 4 anos de Senado. Fala, ó, tô estável agora, vou fazer a viagem, vou fazer só esportes radicais. Foi saltar de bungee jump, a corda quebrou, você ficou tetraplégico, mexe só os olhos. Nesse caso, infelizmente, você vai aposentar com a aposentadoria que é aqui proporcional, pessoal, não é integral. Se for aposentar, é proporcional aos seus 4 anos de contribuição. Vai aposentar com um valor bem pequeno. E é por isso que hoje, pessoal, nem futebol eu jogo mais com medo de me acidentar e ter que aposentar. Hoje em dia, imagina aposentar por invalidez proporcional. Eu sou servidor desde 2004, já tenho um tempinho, mas não seria com o valor hoje da minha remuneração. Eu tenho esposa, tenho 4 filhos para depender de mim. Imagina eu aposentado ganhando bem menos do que eu ganho hoje. Não daria conta de manter. Então, nem futebol eu jogo mais, porque futebol é o esporte que mais machuca, o que mais mata é futebol, mata mais do que o UFC. Aquele cara tá lá sem fazer nada, vou fazer uma atividade física hoje. 10 anos sem fazer um esporte. Vai dar uma corrida ali no dia, vai correr atrás da bola, tem um infarto e morre. E isso, se ele não morrer, vai dar uma corrida, é joelho, é tendão, é um monte de coisa que acontece. Então, eu não faço futebol, eu passo longe, até porque eu mais machucava os outros do que eu conseguia acertar a bola, na verdade. O pessoal agradeceu quando eu parei de jogar bola. Pessoal, então isso é invalidez. E a compulsória ou obrigatória? É aquela que vai ser em qual idade? Cuidado aqui, ó. Cuidado, pessoal. 70 ou 75 anos, se fixado em lei complementar. Então, antigamente, era 70 anos que estava na Constituição. Mas como que fala hoje a Constituição? A aposentadoria compulsória será aos 70 anos ou 75 anos, se vier lei complementar que regulamente que seja aos 75 anos. Essa lei já foi feita, então na prática hoje já é aos 75, porque já veio a lei complementar que determinou que fosse aos 75 anos de idade. Fechado? Proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, quando você tiver 75 anos, vai ser aposentado, não tem como você, no caso, permanecer sendo servidor efetivo. E se você entrou com 60, ficou até 75, você terá 15 anos de tempo de contribuição. Vai aposentar com esse valor de tempo de contribuição. Agora você entrou bem mais novo, preencheu a idade e tempo de contribuição, aí você aposenta compulsoriamente com os seus proventos aí integrais, tá bem? Mas como regra são proporcionais. Só um detalhe que isso aqui a gente falou que é para servidor efetivo, viu? Aquele que é concursado. Quem é cargo em comissão não aposenta compulsoriamente aos 75 anos, não. Porque cargo em comissão, na verdade, ele não está nas regras de aposentadoria aqui no artigo 40 da Constituição, não. Cargo em comissão, ele está lá no regime geral da Previdência Social. Ele vai aposentar, na verdade, vai contribuir para o regime geral, ele está fora, isso aqui é para quem é servidor efetivo. E, já que ele está fora, ele não está submetido à obrigação de aposentar quando fizer 75 anos. Pode ter alguém em cargo em comissão com 80 anos? Pode, se for cargo em comissão apenas, tá? Agora, se for cargo efetivo, ele vai ter que sair, tá bem? E a voluntária? Tem homem e mulher, diferente, olha só. Na tela, vamos conferir? Então, homem, para aposentar de forma voluntária, nesse caso aqui, voluntária, se ele tiver os dois, vai ser aposentadoria aqui, ó, com provento integral. Se ele tiver homem, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Sendo mulher, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Aposenta com provento integral. É o que temos hoje na nossa Constituição. Só que ele pode aposentar de forma voluntária só pela idade.
Só que aqui vai ser com provento proporcional. Então, sendo homem, ele vai aposentar só pela idade, tem que ter 65 anos de idade, mas será proporcional ao que ele contribuiu. Então, se ele entrou aos 50 anos, ficou até os 65, ele vai poder aposentar, mas será proporcional aos seus 15 anos. Sendo mulher, também só pela idade, aposenta proporcional aos 60 anos de idade. Fechado? E na aposentadoria voluntária, nesse caso aqui, tem que ter pelo menos 10 anos de serviço público para poder se aposentar e 5 anos no cargo que ele quer se aposentar. Isso em qualquer aposentadoria voluntária, não importa se é idade, tempo de contribuição ou é só pela idade. E um detalhe importante, os requisitos de idade, tá vendo aqui, e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos, em relação ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério do ensino infantil, fundamental e nível médio. Então, para o professor, ele vai ter, aqui professor, tanto faz homem ou mulher, vai reduzir em 5 anos a aposentadoria voluntária. Vai aposentar 5 anos mais cedo, que foi uma aposentadoria diferenciada que colocaram na Constituição para o professor. Reduz em 5 anos os dois. Fechado? Avançando, bora para a tela, jogue aí para mim, produção. Olha só então, o que nós temos agora? A pensão. Depois de 2003, a pensão também mudou, ficou diferente. Por quê? A partir de 2003, a pensão deixou de ser integral. Antigamente, a pessoa ganhava 10 mil, morria, deixava a pensão para dependentes, eles ganhariam os 10 mil. Hoje, como que é feito? Hoje, os dependentes receberão o limite máximo pago pelo regime geral da Previdência Social, mais 70% dessa diferença. Como assim, professor? Vamos imaginar aqui o cálculo. Ó. Remuneração, a pessoa ganhava 10 mil e a época que ela faleceu, o teto lá do RGPS, que vai servir como parâmetro aqui, era um valor que era fixado em 5 mil reais. Quanto que essa pessoa vai receber? Ela vai receber, então, o quê? Ela vai receber o valor de 5 mil reais, que é o valor parâmetro, que era o mesmo valor do teto do RGPS, mais 70% da diferença. Qual diferença? Se ele ganhava 10 mil, o teto RGPS era 5 mil, a diferença aqui é 5 mil. E 70% de 5 mil dá R$ 3.500. Quanto que os seus dependentes receberão de pensão? Receberão ao total R$ 8.500, porque vai somar as duas parcelas que ele receberá do regime próprio, que dá 5 mil, que seria o mesmo valor do teto do INSS, mais a diferença da sua remuneração pelos 5 mil que ele já recebeu. Dá 3.500, somando tudo dá R$ 8.500. Fechado? Então, não é mais integral. Foi feito um cálculo, nesse caso, porque se tinha uma família com 4 pessoas, o provedor morreu, não tem por que ganhar o mesmo valor para 3. Se uma pessoa morreu, é um valor a menos de pagar de alimentação, de saúde. Então fizeram um cálculo para que os familiares mantivessem o mesmo padrão de vida, mas também desconsiderando agora que tem uma pessoa a menos para sobreviver com aquele valor. Então por isso que houve a redução. E quem serão os dependentes é a lei de cada ente da federação quem vai dizer quem é dependente e quem não é e não vai receber a pensão. Fechado? Olha só, observações. A emenda 47 determina que a contribuição incidirá apenas sobre o dobro, apenas sobre as parcelas de aposentadorias e pensões que superem o dobro do limite do RGPS, quando o beneficiário for portador de uma doença incapacitante. Então, o que acontece? Em 2003, o que aconteceu? Quem estava, sempre foi assim, quem estava aposentado parava de contribuir. E em 2003 mudou. Quem está aposentado continua a contribuir.
Inclusive aqueles que já estavam aposentados tiveram que voltar a contribuir com os 11%, seja o percentual que for estipulado. Então teve que voltar a contribuir. Só que em 2005 aqui, olha só, a emenda 47 flexibilizou um pouquinho. Se a pessoa tiver doença incapacitante, ela só contribui pelo que exceder o mesmo valor pago pelo RGPS. Então vamos imaginar, regime geral da Previdência Social, vamos botar um valor aqui, paga como teto lá R$5.000, ok? O servidor público ganhava R$10.000. Até o valor do RGPS, ninguém contribui. Então, botar aqui, servidor ganhava, botar um valor maior, R$15.000. R$15.000. Se é um servidor que não tem doença incapacitante, até R$5.000 ele não contribui depois que ele aposentar, porque quem é do regime geral também não contribui não, depois que aposenta. Mas para o servidor público, que ganha 15.000, até 5.000 ele não contribui, e pelo que exceder, que aqui seria R$10.000, ele vai ter agora que fazer a contribuição, em cima dos 10, do valor total, tá vendo? No entanto, se é um servidor que tem doença incapacitante, ele vai contribuir só pelo valor que é o dobro do pago pelo regime geral. Regime geral paga 5, o dobro é 10, ele ganha 15, ele só vai contribuir em cima de R$5.000. Foi um benefício da Constituição para quem tem doença incapacitante. Entendeu isso aí? Outro ponto, isso aqui já é antigo, desde 98, proibição de qualquer tempo de contribuição fictício de contribuição. Até 98 não tinha nem contribuição para aposentar, era tempo de serviço. Em 98 criaram a aposentadoria, agora é tempo de contribuição. A alíquota começou com 6%, passou para 6%, passou para 9%, foi aumentando e vai aumentando cada vez mais. Infelizmente é assim, até que chega uma situação que come parcela gigantesca do servidor público, o Estado não administra bem. Então, disse, agora tem que contribuir. E não pode criar tempo de contribuição fictício, senão quebra lá na frente. Por exemplo, quem não tirar a licença capacitação vai levar isso dobrado quando for se aposentar como tempo de contribuição. Não pode. Se você está criando tempo ficto, não vai fechar a conta lá na frente. Certo? Artigo 40, parágrafo 6º, veda a acumulação de mais de uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência, salvo quando houver expressa autorização de acumulação de cargos na Constituição. Então, eu só posso ter mais de uma aposentadoria, tá vendo aqui comigo? Quando forem cargos acumuláveis. 2 de professor, 2 da área da saúde, ou então com de professor, com algum outro técnico ou científico. Sendo o cargo acumulável na atividade, preencher os requisitos para aposentar nos 2, eu vou aposentar nos 2. Mas só posso acumular aposentadorias caso os cargos sejam acumuláveis, também autorizados na Constituição. Fechou? Isso aí? Para a tela, então, vamos avançar. Olha aqui. Abono de permanência foi criado também em 2003, artigo 40, parágrafo 19. É o servidor que permanece em atividade, sendo que ele já preencheu todas as condições para aposentar. Não terá o desconto da sua Seguridade Social. Então, aquela pessoa que já preencheu todas as condições para aposentar, mas não quer aposentar, que aposentou, ele vai ter que pagar os 11%, não vai 11%, 14%, seja o valor que for fixado. Quando aposenta. Quando aposenta, ele pode perder alguma gratificação que ele tenha, que não vai levar, aí perdeu a auxílio alimentação, ele vai ter perda grande. Então ele poderia se aposentar, mas decide permanecer em atividade, ele não vai ter o desconto da contribuição. Mas até ele se aposentar, quando se aposentar, volta a fazer a contribuição. Tá bem? Quinto, OBS 5. É vedada a adoção de requisitos diferenciados para aposentadorias, ressalvados os casos fixados em lei complementar, tem que ser aqui uma lei complementar, para quais situações? Servidores, né? Que é pessoa com deficiência, lei complementar vai regulamentar e pode ser uma idade e prazo diferente para poder aposentar.
Pessoa que exerça atividade de risco, por exemplo, policiais têm aposentadoria diferenciada, uma lei complementar que regula como que eles vão aposentar de forma diferenciada, e atividades que estão sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Também uma outra situação que, no caso aqui, permite aposentar mais cedo, mas uma lei complementar vai ter que regulamentar isso aí. Olha só, súmula vinculante 33 do STF. Aplica-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, do inciso 3, que é essa aqui, até a edição de lei complementar específica. Então, o que acontece? Já tem uma lei, que é a lei do regime geral, dizendo quais são os requisitos para aposentar quem está trabalhando em condição que prejudica a saúde ou a integridade física. E o Supremo mandou aplicar essas regras do regime geral para os servidores do regime próprio que estão em situações que prejudiquem a saúde ou a integridade física, até que seja feita a lei complementar específica de aposentadoria especial para os servidores públicos. Lei essa que até hoje ela não foi confeccionada. Enquanto isso, aplica-se as regras do regime geral de idade e tempo de contribuição. Está bem? Olha só, OBS 9. O tempo de contribuição federal, estadual e municipal será contado para aposentadoria e o tempo de serviço contado para disponibilidade. Então, todo o seu tempo de contribuição, em qualquer nível da federação, você leva e você vai somar para aposentar. Inclusive, você leva do regime geral para o regime próprio. Quem já foi servidor, empregado de empresa privada, contribuiu para o INSS, vai levar também, quando passar no concurso público, pega a declaração do INSS e a verba lá no seu órgão para somar o tempo de contribuição. E o tempo de serviço, você também averba para contar para efeito de disponibilidade, que é ficar eventualmente em inatividade remunerada, conta-se o tempo de serviço que você tem. 10, OBS 10. A União, os estados, o DF e os municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para seus servidores de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões o mesmo valor do regime geral da Previdência Social, de que trata o artigo 201 da Constituição. Então o OBS 10 aqui fala o seguinte, pessoal, vem cá comigo, ó. Fala que no caso de o ente da federação criar, no caso aqui, um regime próprio de previdência complementar, os novos servidores que entrarem vão aposentar com o mesmo teto do RGPS, do Regime Geral da Previdência Social. A União criou esse regime de previdência complementar em 2013. Então, em 2013, quem entrou a partir dessa data, que foi criado o FUNPRESP, vai aposentar com o teto do regime geral da Previdência Social. Para quem entrou depois, é obrigatório você cair nessa regra já. Então, a pessoa passou num concurso do Senado Federal para analista, ganha seus 15 mil reais. Entrou em 2015, por exemplo. Entrou em 2015, vai ganhar 15 mil reais. Mas quando for aposentar, não vai aposentar com o valor do cargo de analista, não. Vai aposentar com o mesmo valor que é pago para o regime geral da Previdência Social, que é o regime do INSS. Ô, professor, mas aí é sacanagem, ele recebe um valor maior e aposenta menor. Não é tão assim ruim, porque ele passou a vida inteira contribuindo também só em cima do teto do RGPS. Por isso que ele vai aposentar com um valor menor. Ah, mas eu queria aposentar com um valor maior. Vai pegar e vai fazer contribuições adicionais para a Previdência Complementar. Pega um valor seu a mais, já que você está pagando menos de contribuição, faz contribuição adicional. A FUNPRESP, se for o caso, vai pegar o seu dinheiro, vai administrar ele e vai devolver depois que você viesse aposentar. E aí devolve o que você pagou e o lucro do investimento que fez. E a FUNPRESP tem dado uma boa rentabilidade aí. Eu mesmo, entrei em 2004, era do regime antigo e preferi, assim como muitos servidores que eu conheço, preferi fazer a migração. Porque fazendo a migração,
eu vou dividir um pouco mais quando for aposentar. Vou aposentar com o teto do RGPS, né, porque eu fiz a migração, mas fazendo contribuições adicionais, eu posso aposentar com um valor maior. Então, eu optei por fazer a migração em razão de não ficar nesse regime próprio, de ficar sujeito a qualquer mudança de regra de aposentadoria, de ter que, no caso, estar sujeito a isso, de estar contribuindo cada vez mais que eles aumentam a alíquota. Então a gente sai um pouco fora disso, porque vou aposentar com o mesmo teto do RGPS e se quiser aposentar com um valor maior, eu faço contribuições adicionais para a Funpresp ou para outra previdência que eu queira fazer, que seja independente da União. Então é uma opção que a pessoa tem. Para não ficar sujeito a essas reformas de previdência, vai mudar, não vai mudar, isso a gente fica um pouco menos afetado porque a gente só está vinculado ao regime próprio, aquilo que for o valor máximo do regime geral da Previdência Social. O restante, se eu quiser, eu faço contribuição por conta própria, tá? E eu falo para você que está estudando para concursos, que vai ser servidor, então que você ainda está na iniciativa privada, já pense desde já na sua aposentadoria lá na frente. Se você, no caso ainda, não tem um plano de previdência privada, faça, se for o caso, a adesão a um plano, então faça investimentos próprios, comece a estudar um pouquinho o mercado de ações, mercado de tesouro direto, mercado que você possa fazer investimentos. Porque se você não começar a guardar um pouquinho todo mês, quando faltar 5 anos para você aposentar, não vai dar para você guardar mais. Aí já era também. É um pouquinho cada mês, vai aumentando. Esse pouquinho que você contribui, aumenta ele também aos pouquinhos, pensando lá na frente. Porque o que eu tenho visto hoje em dia são pessoas que não pensam nisso e quando vão se aposentar, aposenta ganhando aí 1/5 do que recebia. E é na idade mais avançada que a gente vai precisar de um plano de saúde melhor. A gente gasta muito com remédio, eu vejo muito isso, né? Eu vou na casa dos meus pais, chego lá de manhã, pessoal, para levar minha mãe na hidroginástica, que ela tem Parkinson, minha mãe, aí a gente leva ela para os médicos, gasta uma fortuna com médico, com psicólogo, com consulta, com remédio, o governo até que dá alguns, mas a maioria tem que comprar. Eu levo ela na hidroginástica, chego lá de manhã, mãe, já tomou os remédios? É uma meia hora tomando remédio, pessoal. Remédio para isso, remédio para cabeça, para dor de coluna, até para dor de cotovelo, ela toma remédio, gasta muito. E meu pai aposentou pelo regime geral da Previdência Social, ganha hoje o teto lá, que é 5.000, 5.500. Minha mãe aposentou com um salário mínimo, porque ela é dona de casa, e se meu pai não tivesse feito uma economia, ele hoje não teria nem condição de pagar plano de saúde, porque só o plano de saúde dele é em torno de R$ 3.500. Da minha mãe é R$ 3.500 reais. Então, se fosse depender só do SUS, né, levar no SUS não ia ser o ideal. Então tem que pagar plano de saúde, só o plano de saúde já consome tudo que eles ganham. Então se não tivesse feito economia, para essa hora que é mais difícil, realmente ia ficar complicado. Então pense nisso agora, para lá na frente, você, se Deus quiser, vai estar com saúde, vai ter esse dinheiro guardado para você viajar, para você passear, fazer o que você quiser. Mas se precisar para outras finalidades, vai ter um dinheiro guardado também. Fechado? Então, encerramos aqui regras sobre servidores públicos na nossa Constituição. Pessoal, não desista, tamo junto aí e até um próximo encontro. Até lá!